Fala pessoal da Rede Ronaldo, Gustavo Colecionador aqui com vocês e hoje eu tô nada mais, nada menos com um cara. Eu vou deixar umas dicas aqui para vocês que estão assistindo. Elogios não faltam, mas assim, por enquanto segura que são 3 Copas do Mundo no currículo, um título e assim, não tem o que falar. É o nosso segundo episódio e já que estamos em ano de Copa do Mundo, esse climinha aí, Brasil, vem o Hexa. O Hexa eu não sei, mas que o Tetra veio e veio com o Miller. Fala, Miller. Beleza, irmão? Beleza? Forte. Obrigado, queria agradecer sua presença aí. É uma honra aqui para todos nós da casa estarmos com o Tetra, né? Já que sempre falamos muito de Ronaldo. Hoje não, hoje é Miller, é Tetra, contar um pouquinho dos bastidores aí do futebol, da sua vida, o que você sempre gostou. Para quem não sabe, o Miller, natural do Mato Grosso do Sul, vou confessar que essa eu também não sabia. E eu vi, cara, assim, como que foi esse lance diretamente de ir pro São Paulo, assim? Antigamente era um processo totalmente diferente como hoje, né? Hoje tem mais burocracia. Antigamente era você chegar na porta do clube com a chuteira debaixo do braço, o treinador perguntava o teu nome, quantos quilos, posição e idade e vai pro jogo. É normal assim. Então eu vim para São Paulo, né? De busão, 16 horas, tá? Aquela coisa toda. Jogar na base do São Paulo, que na época era futebol amador. No amador do clube e acabei ficando. Fiz o teste e acabei ficando. E lá no São Paulo, assim, essa é a questão de expectativa. Você chegou, passou, ficou ali uns tempos no alojamento, né? Que antigamente tinha até essa questão de alojamento lá no próprio Morumbi. Como que foi? Morei 5 anos no alojamento, né, do Portão 4, debaixo da arquibancada. É como vários também passaram por esse processo, né? Natural, até porque antes não tinha CT. E fiquei. No primeiro treino já passei e já fui alojar, né? Fui Certo. morar no alojamento, na concentração ali no Morumbi. E dali fiquei 5 anos alojado. Questão de saudade da família ali já começou a bater Não, logo era de muito cara. grande, com certeza. Eu vim com 16 anos para São Paulo. Até os 16 anos eu dormia na mesma cama dos meus pais, quer dizer, então cortar, né, romper esse cordão umbilical para mim foi difícil, foi doloroso, eu chorava demais, com saudade da minha mãe. Na época que eu não tinha rede social, Sim. telefone fixo, eu ligava do orelhão a cobrar para vizinha, porque minha mãe não tinha Nossa. telefone. Na época, quem tinha telefone Tinha um poder aquisitivo maior, maior, assim, exatamente. Eu ligava a cobrar para a vizinha para falar com a minha mãe, isso Nossa. uma vez por semana, não era todos os dias. Então a saudade era muito grande. E em qual momento ali você falou, cara, deu certo, vou conseguir aqui ser um jogador profissional, vou seguir essa vida mesmo? Foi exatamente nessa primeira peneira? Era peneira? Era como se fosse peneira? Eu não fiz peneira, né? Eu fiz teste já com o pessoal inscrito, né? Ah, Aí tá. é muito mais fácil, Era né? diferente, né? Não, tinha peneira, mas eu não passei no processo da peneira. Eu joguei já com o pessoal inscrito. Foi um coletivo do juvenil contra os juniores. Sub-17 e sub-20 hoje. Pô, legal. E aí, claro que a atenção do treinador é muito mais clara, porque só tem você fazendo o teste. Sim. Não tem 200, 300 garoto. Então foi muito mais atencioso para o treinador, para os olhos do treinador, observar meu futebol. E durante essa transição, eu vi que você foi campeão pela seleção sub-20. É isso? Brasileira, Brasil, isso, pela seleção sub-20. campeão mundial. E esse momento que você começou a frequentar e vestir amarelinha ali, por mais que ainda tenha sido no sub-20, como que foi você falar, cara, tô vestindo amarelinha? Mas ali no meu caso não foi um processo cronológico, né? Foi um processo atípico. Tá. Porque eu era o quinto reserva dos juniores. Então, o quinto reserva, qual que é a expectativa de ser subir profissional do time principal? Sim. Nenhuma. Você é o quinto reserva. Sim. Né? Então foi um processo atípico. Muita gente machucou uma oportunidade, aí só tinha eu. Aí eu joguei. Mesmo assim, não foi uma garantia de eu ir para o profissional depois de ir para a seleção. Eu fui para a sub-20 já estando profissional de São Paulo. Diferente. Sim. Então, por isso que o meu processo foi atípico, né? Eu, quinto reserva, fui para o profissional de São Paulo. Depois, já jogando como profissional quase 1 ano e meio, aí veio a convocação para os juniores, que é o sub-20, Sim. para disputar o Mundial na antiga União Soviética, extinta União Soviética. E foi esse processo. Eu saí do profissional para o sub-20. Cara, Eu não que- fui do sub-20 para a seleção sub-20. Sim. Então, foi um processo atípico, né? Por conta que eu fui pro profissional já bem antes dos outros 4 que estavam na minha frente. Show de bola, show de bola. E assim, qual que foi a principal diferença, ou hoje, vendo assim o futebol moderno, desse período de transição quando um garoto vai pra base? Porque hoje em dia o menino vai pra base, ele assim, ele tá na seleção, vai pro sub-17, sub-20, ganhando milhões, já sobe pra cabeça.
Então, qual que é a diferença hoje de um menino que está em formação pro pessoal da época? Que você sente mais assim? É claro que o futebol mudou, né, em todos os sentidos, né? Em especial a cabeça do jogador atual mudou bastante, né? Esse processo que você falou, né? Antes era o jogador da base, ele queria ser um jogador do time principal, do clube que ele estava jogando. Processo natural. Hoje não, o jogador da base ele já quer ir para fora do país, né? Ele quer queimar a etapa. Isso é muito ruim às vezes, né? O jogador não cresce aqui, ele cresce lá. Então, eu acredito que também não acho errado, acho que é uma época totalmente diferente, né? Sim. Por conta da extinção da lei do passe. Então, hoje, o jogador de futebol tem este pensamento, tem essa mentalidade. Olha, da base eu já quero ir embora do país, eu não quero nem passar para o time principal, nem quero ir para a seleção Questão brasileira. financeira, você acha? Principalmente, né? Empresário e familiares que ficam ali ao Então, redor do então jogador. antes, o jogador ouvia o treinador e o resto. Hoje o jogador ouve primeiro o empresário, segundo a namorada, terceiro a rede social e por último o treinador. Mudou essa relação. Então, por conta disso, e principalmente né, da moeda, né, 6 por 1, não dá para competir com o futebol, com a moeda internacional. Então, o jogador hoje, e outra, né? Desde quando o Messi foi com 12 anos para o Barcelona e se tornou o Messi, os donos dos clubes europeus, que são muito ricos, eles pensam assim, olha, se deu certo com o Messi, pode dar certo com outro jogador. Por Sim. isso que cada vez mais o futebol internacional faz o quê? Vem aqui e pega a garota da base, com 12, 13 anos, e leva embora. Que às vezes nem o próprio torcedor brasileiro conhece e já vai pra fora. Vai conhecer e já está lá. É. Então esse processo não vai acabar. Vai ser cada vez rápido, cada vez maior, né? Então, como eu te falei, o futebol hoje mudou e essa mudança, lógico, todos têm que se adequar a ela. E no seu caso, assim, quando chegou a primeira proposta internacional, como que foi? Se reuniu com o empresário, com a Foi lá na família? frente, foi bem lá na frente. Já estava mais Da amadurecido? base eu fui pro profissional, do profissional eu fui para sub-20, né? Campeão? Eu sou 4 vezes campeão mundial, né? Sub-20, É. profissional e 2 pelo São Paulo. Então, eu fui para a base, fui campeão, voltei para o São Paulo, joguei mais 2 anos. Depois de 4 anos, porque tinha a lei do passe, Sim. você ficava preso ao clube. Depois de 4 anos que eu fui para a Itália. Então, foi um processo que não foi de a noite pro dia, né? Foi um processo. Degrau por degrau ali. Exatamente. E chegando lá, cara, o que assim você sentiu de mais diferente? Não sei se a família já foi direto com você. Não, fui sozinho primeiro, depois a Questão família cultural, foi adaptação em si. Sim, a adaptação, ela, claro, tem que existir, você tem que entrar dentro de um processo de adaptação, né? Eu demorei, 2 meses? 2 meses porque eu conheci um italiano que ele era casado com uma brasileira, ele falava português, o Pupi, e ele me ajudou bastante. Ele disse, olha, você tem que entrar na cultura italiana, senão você não vai conseguir jogar aqui. Porque hoje a gente ouve muito isso. E o futebol italiano, ele era como é a Premier League hoje. Sim. Todo mundo queria jogar no futebol italiano. E eu não era diferente. E quando eu comecei a entender e entrar dentro da cultura italiana, aí sim meu futebol cresceu. E o meu relacionamento com os jogadores cresceu também. Ficou melhor. Eu fico imaginando como você deve absorver hoje quando um jogador que vai, ele fala assim, eu preciso de 1 ano para me adaptar, né? Essa questão, cara, tem de tudo. É rede social, é cozinheira, é faxineira, é todo mundo que vai, é família, é 5 amigos. E o cara ainda acha ruim, né? Ainda precisa de 1 ano para se adaptar. Não, é muita coisa. 1 ano é muita coisa. É como você falou, né? Hoje o jogador ele é mais bem estruturado. Sim. Né? Mais bem, né? Nesse sentido, né? O seu tal do staff, né? O seu staff hoje é muito bom, muito competente. Então a adaptação teria que ser muito melhor. E muito mais rápida. esse excesso de pessoas acaba atrapalhando também, né? Porque ele é um jogador que tem um entorno muito grande e ao mesmo tempo ele fica solitário. Eu fui sozinho para a Itália. A minha família foi 2, 3 meses depois, porque quando você vai para pré-temporada. Sim. Aí o Torino nesse ano fez 23 dias de pré-temporada. Você foi bem no meio do ano ali? Sim, que é o normal. Tá. O meio do ano que começa a pré-temporada Assim. do futebol europeu. E eu fiquei 23 dias de pré-temporada com o Torino, né? No hotel nas montanhas, né? Sozinho, na raça. Quer dizer, então, a adaptação, ela foi mais demorada. Mas demorada assim, 2 meses. Em 2 meses aí eu... E quando você foi pro Torino, você já tinha disputado uma Copa. Já. Já tinha 86 no México. Já tinha passado 2 anos e depois vem a outra Copa. Sim, aí 90 na Itália, diferente. Tá. E aí, dessa transição da primeira para a segunda Copa ali, o que você acha que mudou muito em você? Esses 4 anos aí, teve
uma maturidade diferente? Claro, com certeza, uma maturidade, um crescimento normal, né? Minha primeira Copa de 86, para mim foi uma escola. Eu era um molecote pegando a geração de 82, Falcão, Sócrates, Zico, Tony Cerezo, aqueles monstros, aqueles gênios, né, da bola. Então, para mim, foi um aprendizado, uma escola. 90 não, 90 eu já jogava no Torino, eu estava mais crescido, né, mais maduro como jogador, como pessoa. Sim. Então, para mim, foi muito melhor disputar a Copa de 90 porque eu já era um jogador mais experiente. Os mais novos ali tinham você como referência, né? Totalmente diferente de quando você tinha ido na primeira. É um processo que todo mundo passa. Todo jogador de seleção brasileira passa. Só que hoje em dia o que acontece? Os mais novos parece que não tem essa questão do respeito, né? Não sei se é até uma questão de hierarquia que tem quando alguém chega na seleção e respeita, mas muita gente não quer assumir um banco de reserva. Não, mas veja bem, hoje o jogador jovem da seleção brasileira, ele não tem referência. Imagine só, eu chego na seleção brasileira, sim, como eu te falei, quantas referências eu tive? Oscar, Falcão, Sócrates, Zico, Dirceu, Toninho Cerezo. Quantas referências eu tive? Edinho. Mais de 10 referências. Hoje o jogador da seleção brasileira, ele chega, ele sozinho, porque... Fica perdido. Porque há muita gente procurando o seu espaço como titular. Então as referências hoje são escassas, não tem quase. Então ele tem que crescer na seleção sozinho. Por isso que a dificuldade da seleção hoje é ter um time, uma identidade. Ali na Copa de 94, você tinha 28? Já estava com 28 anos? Por aí. Quando você recebeu essa convocação, você falou, meu, agora vai. Agora em 94, Brasil que estava uma seleção ali, Bebeto, Romário, enfim. Olha, toda seleção que vai para uma Copa do Mundo, a seleção brasileira, sempre na expectativa de ganhar. Claro, até porque os jogadores sempre foram grandes jogadores, né? E 94 não foi diferente, né? A seleção, muito jogador bom. A base de 90 estava em 94. Então era uma geração que já estava se diluindo, né? Então a expectativa sempre foi essa, de fazer, vamos fazer diferente para a gente conseguir vencer. Já vamos para 24 anos sem vencer, então vamos deixar a vaidade de lado e colocar o propósito do Tetra, né, em questão, no centro da nossa vontade. Então acho que esse somatório de coisas no dia a dia, né, foi assim... Não tinha vaidade. Foi um degrau para poder vencer, termômetro para poder vencer. Sim. Então acho que tudo que você faz na seleção tem uma dimensão diferente, mundial. Então a gente fazia muita coisa dentro e não externava. Isso era importante. Olha, o que faz aqui, fica aqui. Fica aqui. Pronto, acabou. Foi isso que a gente fez. Toda semana, uma vez por semana, tinha reunião para ver o que a gente estava fazendo de bom, o que tinha que deixar de fazer de ruim. Então acho que tudo isso foi importante para a conquista. Assim, pelo que você falou, os jogadores, eles tinham voz dentro ali, né? Eles conversavam entre si. Porque tinha vários líderes, não tinha um só. Isso é importante. Vários líderes, tanto dentro quanto fora de campo. Eu fui um líder fora de campo. Ricardo Rocha foi um líder fora de campo. Branco foi um líder fora de campo, depois entrou, que o Leonardo foi expulso. Então tinha vários líderes. E esses vários líderes, claro, se completam junto com os outros líderes que estão jogando. Como eu disse, a conquista, todos serão campeão mundial. A história já foi escrita e é inesquecível. Então a gente tinha essa consciência, por isso que a gente procurava sempre melhorar a relação, porque imagine só, 2 meses junto. Sim. Sempre tem discordância, divergência, brigas, normal. Porém a gente conseguiu, mesmo nas brigas, encontrar uma solução para continuar em harmonia. E ali durante a Copa, eu até vi uma entrevista do Cafu, que quando ele precisou entrar, ele falou, cara, eu já estou preparado há muitos anos, né? Essa sua preparação individual, como que foi assim? A preparação, ela é pessoal, claro. A preparação, principalmente mental, né? Veja bem, a seleção de 94, vários jogadores ali já tinham sido campeão mundial. Em especial o pessoal do São Paulo. Sim. Né? Já era bicampeão mundial. Então isso te dá um cabedal, te dá uma visão de tudo, de Copa do Mundo, de campo, de periferia, de 360. Essa visão plena ajuda qualquer jogador. Então quando um entrava, um ou outro que entrava, não se condicionava por conta da responsabilidade do Mundial. Muito pelo contrário, era um estímulo a mais para ele poder jogar bem. Então acho que a seleção brasileira estava bem servida dentro de campo e também no banco de reserva. Pô, muito legal. Eu trouxe aqui para vocês, pessoal, algo que assim, o Miller tem guardado na casa dele,
Eu trouxe a do Ronaldo, né, patrão? Licença aí, mas ó, isso aqui são as 3 medalhas, né, do Ronaldo, 94, 98, 2002. E a hora que eu cheguei, eu falei, Miller, e a sua? Cadê? Conta pro pessoal um pouquinho aí, essa de 94, que você tem uma igual lá. Então, a gente quando conquistamos o tetracampeonato, tetramundial, nós recebemos, todo mundo recebe, todo jogador recebe uma medalha e também a gente recebeu uma réplica também, né? Uma réplica do A tetra. própria FIFA que Não, entrega ou é a não, CBF acho que foi a que... CBF que nos deu, se não me falha a memória. Então tem a medalha e a réplica da taça, né? Do troféu. Então acho que são memórias vivas, né? Que falam por si só. Eu sempre pergunto para alguns amigos aí, atletas e ex-atletas, se você tem essa, como que eu posso dizer, cara, esse carinho com os itens que você usou durante a carreira. Você tem muita coisa guardada? Ah, tenho, mas assim, eu não tenho esse carinho que você está falando, né? Eu vejo, acho que, veja bem, tenho o troféu, a faixa, tudo isso é importante. Agora, o mais importante é que eu sinto É dentro do meu história. É coração. história, com certeza. Exatamente. Então são coisas distintas, né? Uma faixa, um troféu, uma chuteira, Algo uma bola material, né? que representa a conquista que você conquistou, né? E agora tem a conquista pessoal, que é dentro de você. Essa eu acho mais importante. Pô, muito legal aí. Uma curiosidade aqui. Quando você retorna para o Brasil, e aí, né, no auge, assim, né, conquistou vários títulos, enfim. Você parou para pensar e falou assim, cara, não quero mais saber de Europa, quero ficar aqui, família. Como que foi, assim, essa sua volta? E por que a decisão da volta? Eu jogava no Torino, tinha mais 3 anos de contrato, até final de 94. E o presidente não queria que eu fosse embora, até porque eles amam o brasileiro, né? E eu era ídolo do Torino. Mas eu sempre gostei de jogar no São Paulo, sempre tive esse carinho especial. Até porque eu comecei no São Paulo. Sim. Então eu fiz de tudo, então foi muito mais da minha parte eu abrir mão de muitas coisas para poder voltar. Porque o São Paulo tinha suas limitações financeiras. Sim. Estava num processo de transição de presidente, Se fosse por uma questão né? financeira, continuava lá. Continuava, com certeza, né? Então eu não via o lado só financeiro, eu via o lado da satisfação pessoal de jogar no São Paulo, num grande clube. Foi isso que eu olhei, né? Hoje E, em na- dia, e naquele momento eu fiz essa escolha de voltar para o São Paulo. E eu acredito que foi a melhor escolha. porque hoje em dia, assim, é igual nós comentamos aqui, essa questão financeira, todo mundo de olho no dinheiro, cara, essa paixão, né, esse legado, a história que fica, poucos pensariam como você e poucos pensam até hoje, né? E até vi uma matéria agora, recente, o lateral esquerdo do Santos, acho que é Souza, Foi agora. foi pro Tottenham e, cara, parece que ele abriu mão da parte dele pro clube, por conta da situação financeira do Santos. Então, assim, ouvindo você falar, não vamos generalizar, mas ainda deve existir alguns atletas que fazem isso, né? Essa repatriação para o clube, e em troca ele abre mão do valor, né? Tem as suas exceções. Tipo assim, o Flamengo se acertou com o Paquetá. O Fechou? Paquetá, com certeza, ele vem abrindo mão do lado financeiro. É porque você ganha em libras para ganhar em real, a diferença é muito grande, né? Porém, são exceções, né? Não é todo jogador que pensa assim. E eu acho que quem pensa assim e não pensa assim, acho que está todo mundo certo. É importante a pessoa tomar a sua decisão. Legal. E essa mudança depois para o Kashiwa, Foi 90 como e... 95? 95, começo de 95. Como que foi que chegou essa proposta e a decisão de ir pra Veja lá? bem, quando nós perdemos o tricampeonato da Libertadores 94 pro Vélez no Morumbi, nos pênaltis, o Tele, ele falou pro São Paulo dispensar eu e Palhinha. E, lógico, eu estava no São Paulo, queria continuar, mas o clube, o Tele não queria que eu ficasse. Lógico, eu quero ficar onde eu sou Com celebrado, certeza. né? E aí o Zé Sérgio era treinador do Caxiua Reysol. E lá tinha um monte de brasileiro, tinha o Careca, tinha o Nelsinho, o Valdir, um monte de brasileiro, Marco Aurélio Cunha, comissão técnica, aquela coisa toda. E aí ele fez a proposta para mim, tá, eu tava parado, por isso que eu aceitei e fui pro Caxiua, fiquei 3 meses, né? Mas não, aí eu não gostei, não que eu não me adaptei, eu não gostei do estilo, da cultura japonesa, não gostei do Japão. É bem diferente, é diferente da Europa, vai. Aí coincidiu que eu quis voltar para São Paulo fecha as portas para mim
E aí o Palmeiras abre as portas, graças a Deus, porque eu joguei naquele time de Sim. 50 jogos, 104 gols. Nossa, cara. Seleção, a seleção. Como que explica isso, pessoal? Assim, Entendeu? é que são números e contra fatos não argumentos, Não, né? então, pra você ver como o destino muda a rota do teu raciocínio. Eu Exatamente. voltei do Caxias bati nas portas do São Paulo. O São Paulo fecha, não abre. Aí o Antônio Carlos, meu amigo, me liga e fala assim, pô, você não acertou com o São Paulo? Eu falei, não. Ele falou, peraí. Em 5 minutos o Brunolo me liga e eu acerto com o Palmeiras. E vou jogar no Palmeiras. E vem. Era pra ser. Exatamente. E fez história, né, cara? Claro. E às vezes não é exatamente onde nós queremos estar, mas sim onde acaba sendo. E aí, essa rivalidade de São Paulo-Palmeiras, você estando no rival, muro, literalmente ali um muro. Sim. Como que foi? Teve algum. Torcida pegando no pé, pessoas próximas. Porque, pô, você foi ídolo em um, jogou muito ali no Palmeiras. Como que foi assim essa questão? Foi tranquila? Olha, eu sempre falo que eu sempre falo que o próximo gol, a próxima partida que você faz, anula toda aquela birra, aquela chateação que o torcedor tinha com você. Eu cheguei no Palmeiras vindo do Japão e fui muito conquistador no São Paulo. Então o torcedor ficou meio assim, caramba, e agora? Ele sempre matou o nosso time, como é que vai ser? Então quando começou a bola a rolar, eu comecei a fazer os gols e jogar, a torcida esqueceu e eu me tornei ídolo do clube, né? Então acho que é sempre o próximo jogo, o próximo gol, e é o campo que faz com que as diferenças fiquem de lado. E para manter esse climinha de Copa do Mundo, trouxemos o Ronald para bater um papo aqui junto com o Miller. Cara, é que não sei nem como eu falo aqui, né? A seleção, o DNA da seleção brasileira tá aqui, ó. E esse ano estamos com o projeto Brasa na Rede, que será lá em Miami. Toda a cobertura aqui da Rede Ronaldo para vocês acompanharem. Ronald, convida o Miller aqui, vai, vamos lá. Bom, eu vou até brincar que agora entre nós dois aqui a gente equilibra. Um que joga pra caralho e outro que não joga porra nenhuma. Então é aquele equilíbrio perfeito pra gente chegar na média. Mas, Miller, tá feito mais do que... Bom, agora tá feito de fato o convite aí pra você participar junto com a gente aqui da Rede Ronaldo, do nosso projeto Brasa na Rede. Enfim, projeto pra gente estar lá durante a Copa do Mundo aí, passando tudo que é de melhor conteúdo aí pra nossa comunidade, pro fã brasileiro, e não só brasileiro, mas o fã mundial do esporte, né? Então fica mais do que feito esse convite e aí conta pra gente um pouco das expectativas aí do que vem por aí, ainda mais falando da nossa seleção brasileira que, claro, a gente sempre vai estar torcendo, mas a gente sabe também um pouco da realidade e tenta maneirar um pouquinho as expectativas, mas acho que aquele coração ali que bate, sempre bate um pouco mais forte quando a gente fala de orgulho, nacionalidade, ainda mais quando a gente tem uma memória tão afetiva aí de uma Copa recente aí de 2002. Obrigado, Ronald, pelo convite. Com certeza, de bom grado, a gente sempre aceita, né? Até porque, né? Joguei junto com teu pai em 94, sou muito amigo da tua mãe, da Milene, uma pessoa maravilhosa, né? E muito carinhosa com todo mundo. A expectativa sempre é muito grande, né? A seleção brasileira tem grandes jogadores, o Brasil entra como um dos favoritos ao Mundial, não é o potencial favorito, porém briga ali com França, Espanha e Argentina, né? Eu sempre falo que a seleção, o jogador brasileiro, ele tem que aprender a jogar na seleção brasileira. Você pode ver que os nossos jogadores da seleção brasileira, eles são protagonistas nos seus clubes, mas não são protagonistas na seleção brasileira. O jogador argentino, eles não são protagonistas nos seus times, mas são muito protagonistas na seleção argentina. Então acho que esta mentalidade que o jogador brasileiro tem que ter na seleção brasileira, de impregnar isso, não só de camisa, mas de coração, de mente, porque a cabeça joga tanto quanto os pés. Então é importante o jogador brasileiro ter isso na consciência de que eu sou protagonista no meu time, agora tem que ser na seleção brasileira. Até porque a seleção brasileira hoje não tem uma cara, não tem uma identidade. Precisa construir isso. E o ruim é que não tem tempo. O tempo está contra a seleção brasileira, né? Então, nós temos 2, 3, 4 ali que são titulares absolutos porque jogaram com o Ancelotti. Agora o restante briga por uma posição. E esse brigar por uma posição faz com que o tempo, né, de entrosamento seja o maior adversário do Ancelotti.
Bom, resposta mais completa do que essa, impossível. E eu já vou aproveitar, deixa também para dar uma saidinha e deixar vocês à vontade para falarem. Mas queria reforçar mais uma vez o convite, Emílio. Obrigado. E agradecer por você ter topado participar aqui desse quadro junto aqui com a gente. Opa, sempre aí. Aqui na Rede Ronaldo. E, bom, vim conhecer a nossa casinha também, que aos poucos ela tá ficando a nossa cara. Mas acho que você já deve ter visto algumas medalhas, algumas coisas aí que com certeza despertaram aí uma memória afetiva, né? É assim, as Sagradas Escrituras dizem assim, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, né? Então, quando a gente entra aqui, é a primeira vez que eu venho, e agradeço o convite, quando eu entro aqui, a gente vê as memórias vivas do teu pai, né? Sim. Então, ele estava comigo em 94, ele era molecote ainda, né? Depois, consequentemente... Mas era mais novo do que eu. É, sou hoje, olha só, pra ter uma noção. Exatamente. Então, e depois se tornou esse jogador que todos conhecem, né? Então, eu sempre vir aqui, é importante, é legal, é uma felicidade plena, porque a gente vê as memórias do teu pai, né? Patente aos nossos olhos, né? Isso é legal. Irado. Bom, vou deixar vocês à vontade mais uma vez e vou Tamo agradecer, tá bom? Valeu. Se cuidem, ótimo programa. Valeu. Como vocês puderam ver, hoje teve a presença do patrão. O Ronald veio aqui. E esse DNA de seleção brasileira, eu preferi ficar de cantinho ali e deixar os dois na resenha, porque um aqui tem a CBF dentro dele aqui. O Miller, 3 Copas do Mundo, título mundial. Mas vamos continuar aqui que a resenha tá boa. Miller, estávamos conversando aqui sobre as diversas fases do futebol, da vida, transições, enfim. Você acha que o momento, né, até mesmo podendo falar sobre o seu caso, da aposentadoria, como que é essa decisão, cara? Seria a decisão mais difícil da carreira de um atleta? Olha, quando eu completei 30 anos de idade, eu fiquei 9 anos me preparando para parar, para me aposentar. Então, a minha aposentadoria, o meu parar de jogar, foi tranquilo, foi sereno. Até porque eu já tinha um projeto, eu sou pastor, né, evangélico. Então, eu já tinha um projeto com a igreja, o segmento no meio evangélico. Então, esses 9 anos foram 9 anos assim, que a cada ano eu sabia que eu estava parando, que eu não estava querendo mais jogar. Não jogar. Como eu falo, né? Como eu falo que a cabeça joga tanto quanto os pés, significa que você não se cansa de jogar. É o treinamento, viagem, concentração, isso que enche o saco. Agora jogar não, jogar é bom, jogar é gostoso. O que você sempre soube fazer foi jogar futebol. Então, por 20 anos eu fiz isso. Então eu não queria mais o entorno do futebol. Eu queria só jogar. Né? O Rivaldo sempre brincava comigo e dizia assim, pô, se tivesse uma pílula pra gente tomar, né? Já ficar aquecido pra jogar. Então, quer dizer, porque o treinamento, viagem, isso com o tempo enche o saco. Você não quer mais, você cansa mais do que jogar. Acaba saindo da rotina ali. Exatamente. Porque muita gente hoje em dia, tô com uma lesão, né? Essa questão da lesão, campo sintético, chuteira de um jeito, chuteira de outro. Eu recebo muita mensagem do pessoal perguntando, cara, Gustavo, as chuteiras aqui, né? Porque a gente tem muitas no nosso acervo. Gustavo, jogar no gramado sintético vai dar ruim? Cara, os caras ganham milhões. É que o brasileiro já vai direto no dinheiro, né? Eles ganham milhões, tem que jogar. Mas essa questão de se precaver, de jogar num gramado sintético, ou a fisioterapia em si, isso aí pode acabar antecipando uma aposentadoria, no seu ponto de vista? Depende da contusão, claro. Você falou de gramado sintético, a FIFA, nenhum campeonato fora do Brasil tem gramado sintético, só no Brasil. A FIFA, em especial, em Copa do Mundo, ela proíbe o país de ter grama sintética. Porque o nosso país do futebol, um exportador de grandes jogadores para o exterior, tem que ter grama sintética. A grama natural, sem comentário, nem precisa falar, é natural. Então, a velocidade da bola muda, o girar muda, tudo é um somatório de coisas que prejudica o jogador, a grama sintética. Então, eu sou a favor totalmente de grama natural. Falando de FIFA, de Copa do Mundo, queria que você deixasse aí uma opinião, né? Ainda mais o que você conversou agora com o Ronald, fez total sentido, né? Essa questão do Brasil não ter uma figura ali fixa como referência, o que nós já conversamos aqui. Um jogador chega lá, é convocado, ele não tem uma base ali, alguém para se espelhar, né? Tem 3, 4 ali. Então, qual que é a sua expectativa ali para a Copa do Mundo? O que você pensa em relação a projeto de CBF a longo prazo? Uma opinião pessoal sua. Olha, a seleção brasileira tem um presidente novo, né, que é o Chaud, gente boa demais, muito simples, humilde e competente. E está demonstrando a sua competência ao longo do tempo e vai demonstrá-la. Eu acredito que
A seleção brasileira tem bons jogadores, uma geração nova, futura, que vai ser muito boa, né? Mas precisa criar um time, uma cara, para dar sequência até para a Copa de 2030. Então a seleção brasileira precisa ter esse trabalho de continuidade. A França chega como uma das favoritas, por quê? Porque já tem um time pronto, uma geração excelente e o mesmo treinador. A seleção da Argentina chega como favorita, por quê? É atual campeã mundial, o mesmo time, uma cara já, uma identidade formada, grandes jogadores e o mesmo treinador. Diferente um pouco é a Espanha, que tem um treinador diferente, porém é atual campeã da Eurocopa. E com a geração muito boa, um time muito entrosado, quer dizer, essas 3 seleções são as favoritas para a Copa do Mundo. Aí vem Portugal, Brasil e os outros. Então a seleção brasileira tem que criar, né, essa linha do tempo, né, essa trajetória O processo, de destino, né, o tempo. Com o mesmo treinador, a mesma mentalidade, porque a nossa geração é muito boa, só que precisa ter um fundamento para poder se sustentar no momento de dificuldade. Cara, pra mim você falou tudo, né? Até só fazendo aí uma menção, né? Não adianta a gente querer chegar no final, não passar pelas etapas. E parece que é o que está acontecendo com o Brasil. E aí apelamos pro Ancelotti, né? O elenco, cada um vem de um lugar, chega na seleção, não consegue render. E esse processo aí dessas 3 seleções que você mencionou, é isso. É um técnico já consolidado com a própria seleção e os atletas que chegam ali e fazem por onde, né? Bom, queria agradecer de coração, cara. Obrigado. Obrigado a você, obrigado a Fer, que, cara, ó, isso aqui pra mim é um sonho estar aqui com o Miller. E vocês que estão aqui na Rede Ronaldo, cara, manda esse vídeo pra todo mundo. Não importa se é corintiano, se é São Paulino, palmeirense, manda pra todo mundo. Tem esse bate-papo que ele teve com o Ronald aqui, os dois que de seleção brasileira entendem tudo. E agradeço mais uma vez. Se inscreva no nosso canal, segue aqui na Rede Ronaldo e vamos pra próxima.